Queridos, hoje a gente vai falar a respeito da plenitude, tempo dos gentios, plenitude dos gentios, é o mesmo gentio, só que um gentio é convertido. Paulo chama lá em Romanos 11:25, que vai chegar o tempo em que toda a plenitude dos gentios iriam entrar para o Evangelho. Então, plenitude dos gentios, e tem o tempo dos gentios. E também tem a plenitude dos tempos. 3 eventos, né? Para falar talvez de uma única coisa, mas dividido em 3 tempos, né? Ou em 3 explicações, em 3 blocos. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Paulo dizendo: chegando, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Né? Aí ele vai continuar dizendo, lá discorrendo o assunto, né? Para habitar no nosso coração. Enviou seu Espírito para habitar no nosso coração. E aí faz o trabalho que tem que ser feito dentro do ser humano, né? Gálatas 4, 4. Plenitude do tempo. Romanos capítulo 11, versículo 25. A gente não deve ser presunçoso e muito menos ignorante. Nem presunçoso e nem muito menos ignorante. E eu tenho vídeos, né? Bastante vídeos, né? Vou tentar linkar aqui com esse, a respeito de Romanos 11, com bastante explicações. Não sejamos ignorantes e muito menos presunçosos com relação a Israel, né? E que ele vai ser salvo, mas para ele ser salvo precisa primeiro que seja entrado a plenitude dos gentios, assim como tem a plenitude dos judeus, que ele vai falar em Romanos 11 também, um pouco antes desse verso. Mas o foco aqui é a plenitude dos gentios. Então, até que haja entrada a plenitude dos gentios, né? E quando entrar a plenitude dos gentios, né? Aí alguns vão dizer que vai acontecer o arrebatamento e outros vão dizer que a porta vai se fechar. Eu particularmente entendo que é a porta que vai se fechar. Até porque o arrebatamento para mim é fora de questão, né? Totalmente. Nesse ponto. Então, você tem aí plenitude do tempo e plenitude dos gentios. Agora falta a gente observar o tempo dos gentios, né? Que é o mesmo gentio que se converteu em Cristo nesse período, até se formar a plenitude dos gentios, né? Para entrar no corpo de Cristo, o Evangelho. Lucas 21, verso 24, lá está dizendo, né, do cerco de Jerusalém, da destruição, das guerras. E lá vai dizer que cairão ao fio da espada, no caso os gentios convertidos, né? Serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém, cidade santa, literal, será pisada por eles, assim como os gentios convertidos, que estão sendo decapitados, estão sendo presos, mortos, perseguidos, estão sendo atribulados pelos mesmos gentios que ainda não se converteram, que é chamado o tempo dos gentios chegue ao seu nível máximo de pecado, entende? Assim como vai chegar o nível máximo de pessoas para entrar para o corpo de Cristo, o pecado também vai atingir o seu nível máximo. Então, Jerusalém será pisada por eles, né? Até que se cumpra o tempo dos gentios, entende? O tempo dos gentios. Então o tempo dos gentios se cumpre na última semana. O tempo no sentido de pecado mesmo, o nível máximo de pecado dos gentios. Ou seja, o tipo de pecado que vai chegar tanto para o gentio não convertido quanto o gentio, o judeu não convertido, ele simplesmente vai querer matar um cristão. Ele vai chegar a esse ponto, o nível máximo de pecado do homem, né? O estado do homem sem Cristo, sem o Evangelho, sem o amor de Deus. Esse pecado vai fazer ele se tornar um homem abominável, ao ponto de pegar um inocente e decapitar, perseguir, prender, fazer, sabe, chacinas, reunir um grupo de cristãos ali, sabe, num lugar, tacar fogo vivo. Então esse é o tempo dos gentios que precisa se cumprir. Ou seja, o tempo de pecado que vai chegar ao máximo. Assim como Deus fala na lei, quando ele está falando para Abraão, que Abraão iria voltar para aquela terra, que Abraão
a descendência de Abraão ficaria aprisionada por um tempo no Egito, né? Até que o pecado dos cananeus chegasse à medida, certo? Então os cananeus tinham a medida de pecado até chegada. Quando chegasse aquela medida, Deus tiraria o povo do Egito, atravessaria o deserto e partiria em rumo em Canaã para trazer juízos para os cananeus, que o pecado deles chegou ao máximo. Assim acontece com a igreja. Então a igreja precisa atingir sua plenitude em corpo, em número, mas também em santidade, em tantas outras coisas, em amadurecimento, etc, etc, etc. Assim acontece com o homem pecador. Ele vai atingir o seu nível máximo no requisito pecado. E aí Deus vai usar a própria igreja para puni-lo, assim como ele usou o próprio Israel para punir as nações que tinham atingido o seu nível máximo. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido esse termo, né, ou esses pontos. Plenitude do tempo, Gálatas 4:4. Plenitude dos gentios, Romanos 11:25. E tempo dos gentios, grande tribulação. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. E se Deus permitir, a gente continua gravando.